E eu preparei hoje uma super live para vocês sobre relacionamento, como analisar o primeiro e o segundo casamento no mapa astral e como que esses casamentos vão afetar a vida de cada um dos 12 signos. É com muita alegria que eu preparei esse conteúdo para vocês, porque eu quero inaugurar uma nova fase na minha vida. Para quem vem acompanhando a Demiastro, acho que percebeu que eu fiquei muito mais dedicada no trabalho de divulgação da escola. Só que eu sou astróloga profissional há muitos anos e eu tenho um chamado espiritual muito forte para continuar fazendo astrologia. E a espiritualidade tem me cobrado isso, e eu tenho me cobrado isso também. Então, a gente vai passar por uma reformulação na escola, e eu também estou passando por essa nova etapa profissional da minha vida. E espero que vocês amem esse conteúdo que eu fiz de verdade, com muito carinho para vocês, sobre esse assunto tão importante, porque sim, os relacionamentos eles influenciam muito a vida de todos nós. Então, eu vou começar a apresentação para a gente abordar esse assunto tão especial. Então, vocês podem ver que nesse slide está escrito live, porque o objetivo era para ser uma live, mas eu ainda me sinto um pouco insegura para fazer live sozinha. Então, no final das contas, será um vídeo gravado. Então, o tema, como eu falei antes, é sobre o primeiro e o segundo casamento, de acordo com os sinais do mapa astral, e como que essas relações vão afetar a nossa vida para melhor ou não, né? Em muitos casos, às vezes, para pior, né? Infelizmente. Para a gente falar de relacionamento, tem algumas coisas que são importantes a gente olhar no mapa astral antes de falar de casamento. Uma delas é Vênus, porque a Vênus ela é um ótimo indicativo do que a pessoa gosta, qual é o tipo de relacionamento que ela valoriza, né? Como que ela vai, como que ela se sente, o que que é importante no amor para ela se atrair por alguma pessoa. Então, gente, isso não quer dizer que a Vênus ela seja um planeta significador de casamento, porque tem muita gente que é capaz de ficar com uma pessoa, de ter encontros casuais, mas não necessariamente considera aquela pessoa uma pessoa legal para se casar. Então, tem casos de pessoas que têm atração física por uma pessoa, mas que não têm interesse de casar com essa mesma pessoa. Do tipo assim, eu fico, mas não caso. O mesmo acontece com a casa 5. A casa 5 ela é uma expressão do amor. A casa 5 representa o namoro, mas não que seja um local no seu mapa astral que vai determinar que você vai se casar com aquela pessoa que você resolveu ter um romance. Então, por mais que a gente seja apaixonado por algumas pessoas, essas pessoas às vezes não se enquadram no arquétipo de casamento. Outro planeta extremamente importante nos relacionamentos é o planeta Saturno. Por quê? Porque Saturno é um executor. Se você decidir se casar, você está vivendo uma influência de Saturno. Se você decidir se divorciar, você também está vivendo uma influência de Saturno. Também Saturno é muito importante quando você analisa uma sinastria. Quando você vê a inter-relação entre os planetas, analise o Saturno para entender se aquele relacionamento é um relacionamento que pode se transformar em alguma coisa mais séria. Também é legal olhar o Saturno no mapa natal de um indivíduo, seja do seu cliente, seja do seu namorado, para você ver se essa pessoa tem maturidade para se comprometer, se ela está interessada em ter um compromisso mais sério, né? Porque Saturno, ele é um planeta que ele se exalta no signo de Libra. O signo de Libra, ele é o signo que representa as uniões, as relações, o relacionamento mais sério, o casamento, um acordo, né? O signo de Libra ele tem uma associação muito forte com a casa 7 do mapa astral. A casa 7, para quem não sabe, para quem está começando a estudar astrologia agora, é o local do seu mapa astral que mostra qual é o tipo de pessoa que você vai se casar.
Outro sinal extremamente importante para vocês analisarem que talvez algumas pessoas esqueçam é a Lua, porque a Lua ela representa a sua segurança, as suas necessidades emocionais. Então, gente, é muito importante quando você analisar uma sinastria, ou seja, quando você analisar dois mapas, o mapa de um casal sobreposto, veja como é que está a Lua. E também, não só na sinastria, eu acho muito interessante você analisar os mapas, né, de um casal separadamente. Por quê? Porque imagina que você pega um mapa de A, vamos supor um nome, João. João tem uma lua no signo de Áries, em conjunção com Marte, né? Então ele tem um emocional, uma reação emocional muito explosiva, muito dinâmica, turbulenta. E aí você pega o mapa da Maria, que é a namorada do João, e a Maria tem uma lua no signo de Libra, que gosta muito de harmonia. Então essas duas pessoas elas vão ter conflitos, porque elas têm naturezas diferentes. E a lua também ela representa a sua criação, como que era a sua mãe, ela representa a mãe no seu mapa astral. Então, dependendo do condicionamento, né, que a pessoa recebeu na infância, da convivência que ela tem no seu meio familiar, ela vai ter determinadas reações até inconscientes. Então, é importante também essa ideia popular de você conhecer bem a família antes de você se envolver com uma pessoa. Mas na falta da possibilidade de conhecer a família, no caso de um astrólogo, que ele está analisando o mapa de um cliente, né? Ele está analisando a sinastria de clientes, então é importante para o astrólogo analisar a lua. E para você também que é estudante de astrologia, se você for começar o relacionamento de alguém, vê se a sua lua ela combina com a lua da outra pessoa, porque você precisa, obviamente, se você tiver um relacionamento mais sério, se você for firmar um compromisso como casamento, você precisa criar um ambiente familiar saudável, que vai de acordo com aquilo que você quer para sua vida, que você quer para sua família, para os seus filhos, tá? Isso tudo tem muito a ver com a lua. Então, vamos lá para o conteúdo proposto no começo do vídeo, né? Então, já vou começar a falar, né, como é que funciona essa dinâmica. Então, em primeiro lugar, eu quero falar da casa 7, né? A casa 7 é o local do mapa astral que você deve analisar o primeiro casamento. Aí tem muitas pessoas que me perguntam, né, uma casa 7 que não tem planetas, tem possibilidade dessa pessoa se casar? Sem sombra de dúvida. Não ter planetas na casa 7 não é impedimento algum para alguém se casar. Até porque essa casa 7 ela tem um regente, e aí, nesse caso, você tem que analisar qual é a situação cósmica do regente da casa 7. E agora a pergunta do milhão. E para analisar o segundo casamento, gente, o segundo casamento você analisa na casa 9. Eu sei que aqui no Brasil as pessoas não falam muito disso, no Ocidente não é muito comum, mas essa é uma ideia, essa é uma prática da astrologia védica que já há muitos anos eu venho testando e eles têm total razão de falar que o segundo casamento é na casa 9, né? Inclusive, tem grandes astrólogos que usam esse método para avaliar isso, que faz todo sentido, porque a gente sabe que uma pessoa pode ter um primeiro casamento absolutamente infeliz e um segundo casamento muito bem sucedido, né? Então, além de você olhar os signos que influenciam o primeiro e o segundo casamento, ou seja, a casa 7 e a casa 9, é legal você olhar também como que está a situação cósmica, se tem algum planeta dentro dessas casas. Tem alguns planetas que eles são mais difíceis de lidar, ainda mais quando a gente fala de um relacionamento. Por exemplo, Saturno, ele traz demoras, né? A pessoa costuma demorar muito para estabelecer uma união. Mas, sério, mas a união depois que ela é consumada, ela tem muita tendência a durar por bastante tempo. Planeta Marte também pode ser um pouquinho complicado,
né? Pode trazer algum tipo de disputa, de conflitos para a relação. Então, é importante analisar o mapa inteiro, mas vamos aqui, vocês vão ver, vocês vão aprender muito assistindo esse conteúdo que eu fiz para vocês. Outra questão importante, que eu trouxe vários exemplos para vocês ao longo desse vídeo, é que o primeiro e o segundo casamento, eles vão impactar mais de uma área da sua vida. Ou o terceiro casamento, enfim, se você for uma pessoa que gosta muito de ter alguém do lado, mas, enfim, eles vão impactar mais de uma área da sua vida. Por quê? Porque quase todos os signos, tirando o signo de Leão e o signo de Câncer, têm o mesmo regente tradicional influenciando uma outra casa do seu mapa. Eu vou trazer para vocês o exemplo para ficar bem claro do que eu estou falando. Vamos lá, um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa que nasceu com ascendente no signo de Áries, ela vai ter Libra na casa 7. E aí, nesse caso, a regente da casa 7 da pessoa com ascendente em Áries é o planeta Vênus. E aí, o planeta Vênus, além de reger a casa 7 em Libra, também rege a casa 2 em Touro. Então, o que a gente pode entender dessa dinâmica desse ascendente em Áries? A gente sabe que a casa 2 representa os recursos, a vida financeira. Então, o casamento para o ascendente em Áries, ele vai impactar provavelmente muito para o bem a vida financeira do nativo, né? Por que vai impactar para o bem, provavelmente? Porque a Vênus costuma atrair dinheiro, a Vênus é considerada um planeta benéfico. Mas, se esse ascendente em Áries tiver dificuldade para encontrar um parceiro, uma sugestão é que ele provavelmente ele está interessado em ter uma estrutura financeira, uma vida financeira estável, né? Porque tem um signo de touro, que é um signo de terra, fixo, que gosta de estabilidade, influenciando a casa 2 das finanças. Então, provavelmente, essa pessoa está mais preocupada em se em ter uma situação financeira mais segura para depois partir para o casamento. Mas se acontecer desse ascendente se casar, com certeza, provavelmente a influência vai ser benéfica financeiramente falando, tá? Agora, no caso do ascendente em Áries, imagina que vai acontecer um divórcio. Aí, esse ascendente em Áries, ele pode passar por uma crise financeira. Por quê? Porque daí ele tem o signo de Escorpião influenciando a casa 8. Então, ele vai passar por uma crise financeira e depois ele vai passar por um processo de autotransformação e renascimento, tá? Aí, essa pessoa com ascendente em Áries, quando pensar em ter um segundo casamento, com certeza vai ter uma dinâmica completamente diferente do primeiro. Ele vai, com certeza, ter interesse em se casar de novo com alguém que compartilha ou da mesma filosofia ou da mesma fé, ou que tem o mesmo tipo de interesse cultural ou quem sabe tem o mesmo tipo de interesse em se desenvolver intelectualmente, ou de, enfim, fazer uma universidade. Por quê? Porque daí a motivação do ascendente em Áries no segundo casamento vai ser o signo de Sagitário. O signo de Sagitário tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com experiências, tem muito a ver com abertura de horizonte. Então, se ele não sentir essa conexão, até um pouco espiritual, ele não vai tomar uma decisão como essas de se casar, provavelmente porque numa separação ele passou por uma crise bem escorpiana em se tratando da questão financeira. Agora, gente, uma coisa que é importante prestar atenção: se tiver alguma casa interceptada no mapa, ou se tiver uma cúspide num signo diferente, então presta atenção para ver se o seu mapa está certinho, se a mandala está certinha. Então, por exemplo, se você tem um signo de Áries no ascendente, dá uma olhada para ver se a sua casa 9 realmente abre em Sagitário, porque pode ser que ela abra no finalzinho de Escorpião. Então, analisa isso, porque senão a influência pode ficar um pouquinho diferente, tá? Aqui, gente, agora o ascendente em touro. O ascendente em touro, o primeiro casamento dele tende a ser bem intenso, né? Por quê? Porque ele tem o signo de Escorpião na casa 7.
Então, gente, o primeiro casamento ele pode trazer algum tipo de crise, até porque o planeta Marte, que é o regente tradicional do signo Escorpião, ele é também o regente da casa 12 no signo de Áries. A casa 12 ela pode ser um pouquinho kármica, né? Ainda mais quando a gente fala de Áries na casa 12. Então, gente, a casa 12 ela pode representar espionagem, e a gente sabe que Escorpião é um signo muito intenso e às vezes é até um pouco ciumento. Então, que é importante o ascendente em touro saber? Que ele vai atrair um parceiro intenso, que ele vai atrair um parceiro ciumento, que isso pode provocar algum tipo de crise, que o parceiro vai costuma ficar observando ele sem ele saber, mexendo no celular, esse tipo de coisa. Só que pode dar certo? Até pode. Se, de acordo com a configuração do mapa astral do ascendente em touro, se essa pessoa gostar de intensidade, se essa pessoa gostar de alguém que tenha muita atitude, que seja seu cúmplice, então pode ser que esse relacionamento sim dê certo. E outra coisa que é importante é avaliar qual que é a situação do regente, tanto da casa 12 quanto da casa 7, que é o planeta Marte, qual é a situação desse regente no mapa do ascendente em touro. E aí, o segundo casamento para ascendente em touro, se ele ocorrer, ele vai ter uma dinâmica completamente diferente, porque daí o ascendente em touro, ele tem a casa 9 no signo de Capricórnio. Então, ele vai buscar um parceiro mais maduro, mais estável, mais tranquilo, provavelmente alguém que tenha a mesma profissão que ele, ou que vá trazer uma influência positiva socialmente falando, porque é o regente de Capricórnio e o regente tradicional do signo de Aquário é Saturno. E para o pessoal que tem o ascendente no signo de Gêmeos, esse pessoal nasceu com a casa 7 em Sagitário. E aí o regente da casa 7 é o mesmo regente da casa 10, que é o planeta Júpiter. Então, pessoal, eu conheço uma pessoa que tem um ascendente em Gêmeos, ela se casou a primeira vez por causa de uma questão social. Ele era um religioso, ele queria dar uma satisfação para a comunidade que ele fazia parte, então ele pegou e se casou um pouco sem pensar muito por causa dessa questão de agradar socialmente para poder fazer parte de um grupo. Ele tinha uma profissão também que exigia que ele fosse casado, uma profissão religiosa. E foi isso que aconteceu. Então, é um casamento que ele vai ampliar os horizontes, é um casamento com alguém que tem algum sistema de crenças parecido, seja ele qual for, que vai impactar essa questão da reputação social, né? Mas é muito comum, é extremamente comum que o descendente, o ascendente, nos signos mutáveis, ou seja, Gêmeos, Sagitário, Peixes ou Virgem, é muito comum que eles se casem mais de uma vez, porque eles são signos duplos, né? Então, tem essa questão. E também, esse ascendente em Gêmeos, ele pode ter interesse por pessoas do estrangeiro, ou seja, pessoas que realmente proporcionam algum tipo de experiência nova, tá? E aí, se casar de novo, né? Se divorciar e se casar de novo, aí o segundo casamento vai ter uma influência na casa 9 do signo de Aquário, ou seja, totalmente progressista, totalmente liberal. Essa mesma pessoa que eu contei a história para vocês, que se casou por uma questão de pressão social, ele no segundo casamento, ele literalmente ele não estava mais ligando para a opinião de ninguém, porque ele entrou bem pelo cano, né, quando ele tomou essa decisão de se casar por uma questão social, e aí no segundo casamento ele literalmente rompeu com todas essas amarras. E aí ele buscou ter uma relação, um casamento com alguém que era realmente estimulante, que fazia companhia, que é bem amiga mesmo, bem parceira dele. Que é uma coisa, uma influência totalmente aquariana, né? E aí, gente, o ascendente em câncer. O primeiro casamento provavelmente vai durar para a vida toda, porque Câncer tem o signo de Capricórnio na casa 7. O signo de Capricórnio é um signo muito responsável, maduro, tranquilo, pragmático, sem muitos rodeios. Não tem lá grandes expressões de amor, assim, não é muito passional, mas assim, é alguém que esse ascendente precisa confiar.
E para esse ascendente, isso é muito importante, porque câncer, o objetivo de câncer é buscar a proteção. Se houver um segundo casamento, que eu considero difícil, pode ser que aconteça até por causa da posição do planeta Saturno. O segundo casamento ele vai ter já uma influência assim meio de alma gêmea. Por quê? Porque daí o segundo casamento é influenciado pelo signo de Peixes, que também é um signo do elemento água, ou seja, signos do mesmo elemento, eles costumam se dar muito bem, né? Eles costumam viver em harmonia, um entende o outro, eles são empáticos, eles são sensíveis, acolhedores. Então, vai ter essa influência assim mais espiritualizada e mais empática, né? Agora, para o ascendente em Leão. O ascendente em Leão tem a casa 7 no signo de Aquário. Então, o ascendente em Leão ele vai se casar com alguém que seja interessante, que tenha a mente aberta e, acima de tudo, que seja um bom amigo. É provável que o trabalho acabe se misturando com a motivação desse casamento, porque o planeta Saturno, que é o regente tradicional do signo de Aquário, junto com Capricórnio, ele está influenciando a casa 7 e a casa 6. E se o ascendente em Leão se divorciar e quiser se casar de novo, o segundo casamento, casa 9, vai ser influenciado por Áries. Quando a gente tem o signo de Áries influenciando esse local do casamento, o casamento costuma ser muito apaixonado e rápido, a decisão é tomada rapidamente. E aí também essa influência vai se misturar com a motivação de repente, construir uma família. Por quê? Porque o planeta Marte, que é o regente tradicional de Áries e de Escorpião, está influenciando também a casa 4 do ascendente em Leão. Então, de repente, ele pega e casa super rápido, porque ele está realmente a fim de construir uma família. Lembrando, gente, depende da situação que tá o planeta Marte, tá? Vale a pena vocês observarem como que é a situação cósmica dele no mapa, quando vocês forem analisar a área do casamento. Ascendente Virgem tem peixes na casa 7. Isso é um castigo, né? Porque são dois signos completamente diferentes. Virgem é muito analítico, perfeccionista, metódico. E aí, com descendente em peixes, a coisa pode ficar um pouquinho caótica. Eu conheço muita gente com ascendente em virgem que se divorciou porque disse que não tinha enxergado muito bem a pessoa que escolheram para casar, né? Então, fica uma relação um pouquinho conturbada. Agora, claro, se o virgem tiver mais paciência e o peixe tentar ser mais realista, mais proativo, aí pode ser que sim, o relacionamento funcione. Mas sem dúvida, o segundo casamento para o ascendente em Virgem, ele tende a ser mais sólido, mais pragmático, a trazer mais recursos financeiros, porque daí o ascendente em Virgem tem o signo de Touro lá, influenciando a casa 9. Né? E aí, de novo, terra com terra, eles têm um objetivo em comum de construir alguma coisa. De novo, gente, lembra, olha a situação cósmica do planeta, no caso da Vênus, né? Porque a Vênus é a regente da casa 9 do ascendente em Virgem. Então, olha como é que ela tá, porque senão, dependendo da situação cósmica dela, também pode dar ruim. E, claro, eu estendo isso para todos os outros regentes. Ascendente em Libra tem descendente em Áries. Então, o ascendente em Libra vai casar com alguém que tem muita atitude, alguém que é muito dinâmico. O casamento terá uma grande influência também na vida financeira e pode haver conflitos de interesse, ou se a situação de Marte estiver ok, se a sinastria estiver ok, pode haver também uma atividade em conjunta dos dois, dessa parceria, desse casal, para eles crescerem junto, para eles empreenderem, para eles construírem alguma coisa, enfim, né? Pode acontecer também. Ascendente de Escorpião, tem a casa 7 no signo de Touro, aí o Escorpião se deu bem, né? Porque daí o signo de Escorpião, que precisa de uma estabilidade emocional, ele encontra essa segurança no seu descendente, que é Touro. E pode ser também que ele tenha uma forte ligação espiritual com a pessoa. Por quê? Porque a Vênus é regente também da casa 12.
que é uma casa muito ligada à espiritualidade. Se houver outro casamento, aí esse segundo casamento vai ser uma influência de câncer, então provavelmente vai se casar com uma pessoa próxima do mesmo ciclo social ou da mesma cidade, que compartilha dos mesmos interesses, alguém que seja familiar e uma pessoa muito acolhedora. E também pode ser uma motivação de construir uma família, esse segundo casamento, tá? Com câncer influenciando a casa 9. O ascendente em Sagitário tem o descendente em Gêmeos, né? A casa 7 em Gêmeos, então é comum para o pessoal que tem Gêmeos na casa 7, por Gêmeos ser um signo duplo, de novo, ter chance de se casar mais de uma vez. E aí, a casa 9 do signo Sagitário já é influenciado pelo signo de Leão. E aí, pessoal, o segundo casamento com certeza vai ser com alguém que esse ascendente Sagitário seja completamente apaixonado e que tenha muito orgulho, né? Eu conheço pessoa com ascendente Sagitário e eu que casou de segunda vez e que não cansa de fazer declaração de amor para a esposa. Ascendente em Capricórnio tem a casa 7 no signo de Câncer. E aí o primeiro casamento pode acontecer por questões sociais, porque o signo de Capricórnio, ele é aquele signo que ele faz aquilo que é politicamente correto. Então, pode ser que ele decida se casar com alguém por causa de pressão da família. A família gosta daquela pessoa, incentiva aquele relacionamento, aquele casamento. Ou pode ser que ele também decida se casar para construir uma família, mas talvez não seja uma coisa assim, um rompante de amor maluco, não. É uma coisa pensada, uma coisa pesada, com essa questão da família envolvida. O segundo casamento do signo de Capricórnio vai ser com alguém mais metódico, mais responsável, produtivo, porque daí já tem uma influência do signo de Virgem. E aí, já quase chegando no final, quem tem um ascendente em Aquário, todo mundo sabe que conhece um pouquinho de astrologia, ama a liberdade e pode demorar para se casar, viu? O ascendente em Aquário pode ser um pouquinho teimoso, mas quando essa pessoa decide se casar e abrir mão da liberdade, com certeza, é porque está realmente apaixonado, porque daí o ascendente em Aquário tem o signo de Leão na casa 7. Esse casamento costuma durar, porque a gente está falando de um signo fixo. O signo fixo não muda de ideia fácil. Mas se acontecer de, enfim, não dar muito certo, e também a gente tem que analisar como é que está o regente da casa 7, que é o Sol, como é que está o regente do ascendente, que é o planeta Urano, junto com Saturno. Enfim, se acontecer do casamento não dar certo, e ele se casar de segunda vez, também, olha, vai dar bom. Vai dar bom porque ele vai se casar com uma pessoa, vamos dizer, com um arquétipo libriano, né? Uma pessoa elegante, equilibrada, gentil, educada. E essa pessoa vai trazer uma estabilidade familiar e emocional para o ascendente aquário, porque a casa 4, a casa da família, o signo que está na cúspide é o signo de Touro. Então, de novo, uma influência dupla de Vênus. E agora, por último, o signo de Peixes. O primeiro casamento do signo de Peixes no ascendente é com alguém útil e organizado, alguém que vai colocar a vida caótica do pisciano em ordem. O pisciano ele fica encantado quando ele vê uma pessoa organizada, metódica, inteligente. O ascendente em Peixes ele gosta de nerd. E aí, essa influência do primeiro casamento, ela vai se misturar com a casa 4, que pode significar bons negócios com imóveis ou aumento de patrimônio. Já o segundo casamento, ele tem um toque de intensidade, porque daí ele já vai ser influenciado pelo signo de Escorpião. E aí, Escorpião é regido por Marte, na astrologia tradicional, tem influência de Marte, e aí também esse casamento vai influenciar a casa 2 do Peixes, que está no signo de Áries. Isso pode, sem dúvida, gerar algum tipo de crise financeira. Ou se a situação de Marte estiver ok, se esse casal se der muito bem, a sinastria desses dois funcionar, né? Eles podem
ter uma atividade em conjunta para melhorar questões financeiras. E aí você pode me perguntar sobre o terceiro casamento. Então segue a mesma lógica. Conta mais 3 casas no mapa, que daí você vai ver como é que vai ser o terceiro casamento. No caso, você vai analisar a casa 11, qual que é a situação da casa 11. Então, eu vou só dar um exemplo. Para o ascendente em peixes, a casa 11 está no signo de Capricórnio. E aí, Capricórnio é regida por Saturno. Saturno também é o regente tradicional de Aquário. Então, esse terceiro casamento para ascendente em peixes, ele tende a ser muito kármico, porque é um Saturno influenciando a casa 11 e a casa 12, que é uma casa que às vezes é um pouquinho desafiadora para lidar. Outra coisa importante, se houver casas interceptadas, a interpretação muda completamente. Também se houver algum planeta dentro das casas que vão ser analisadas para você ver como que vai ser o casamento, qual é o arquétipo do casamento, qual que é a influência, né? Do primeiro, do segundo casamento. Se tiver algum planeta dentro da casa, você já vai deixar a influência do signo como secundária, tá? A influência do signo já não vai ser tão importante, será uma influência secundária. E aí, gente, eu quero aproveitar para convidar vocês. Em agosto, eu vou iniciar uma turma do meu curso de sinastria avançada, que a gente vai aprender compatibilidade, características do parceiro, de acordo com a teoria dos graus do meu professor, Nicole Amovic. Então, a gente consegue, com essa técnica, chegar a detalhes impressionantes sobre a característica da pessoa, né? Também vamos abordar previsão de casamento, quando que uma pessoa vai se casar, né? Também vamos falar de divórcio, afinal de contas é importante. E também eletiva, astrologia eletiva na escolha da data, as melhores datas para você formalizar um casamento. Então, se você tiver interesse de entrar no curso de sinastria avançada, você pode entrar no número de telefone que está aqui na descrição do vídeo, tá? As aulas são online, as aulas são online pelo Zoom, elas ficam gravadas para o aluno que faltar. Vai ter um grupo de WhatsApp para as pessoas conversarem, trocarem ideias, experiências, enfim, mapas, tudo isso. E é isso, pessoal. Eu convido todos vocês. E se você quer aprender astrologia, né, mas nunca começou a estudar, mas você quer ser um astrólogo, tem um curso de formação também que está começando agora na DM Astro. E aí também o número está na descrição desse vídeo. Você vai ser super bem-vindo para se tornar um astrólogo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que assistiu e até o meu próximo conteúdo, se Deus quiser.